Eu vou gravar só Hum. uma explicação da expressão da seção de choque de diágonos que a gente mostrou na aula passada, né? Então eu vou apresentar um pouquinho só dos detalhes, depois a gente continua na aula que vem, tá? Eu só vou dar os detalhes de como é que nós chegamos na expressão de choque, da seção de choque diferencial para a produção de um quark e de um gluon, né? Muito rapidamente, só para dar os detalhes, que eu mais ou menos falei com o Zardo rapidamente, o que tinha que ser feito, né? Mas, a princípio, o ponto de partida da produção de diágrons, né, é a interação de um quark, né, que emite um gluon. Essa emissão de gluons pode se dar antes ou depois da múltipla interação com o alvo, né? Então a gente tem dois tipos de diagramas que tem que ser envolvidos, né? Só para lembrar a notação, o quark incide com o momento P e sai com o momento Q, e o gluon emitido tem momento K, né? Eu só escrevi diretamente a expressão da seção de choque, foi derivada pela primeira vez em 2007 pelo Cyril Marquet, né? Mas o ponto de partida, como eu tinha comentado com o Gabriel, para a gente chegar naquela expressão da seção de choque diferencial em termos dos momentos transversais do quark e do gluon no estado final, né? Então, a interação quark-alvo produzindo quark-gluon mais x, né? Bom, a gente tem as médias sobre configurações de spin do estado inicial, que dá um fator 1,5, né? E a média sobre cores, que é o fator 1 sobre MC. Depois nós temos a soma sobre cores e spins dos quarks e gluons no estado final. E como é que é calculado, no final das contas, a seção de choque? Ela é proporcional, então, ao número de quarks e gluons com determinado momento, Q e K, no estado final, né? Esse número de quarks e gluons no estado final, ele é dado pelos operadores número, né? Os operadores de número, tanto de quarks, que a gente já trabalhou bastante isso na produção inclusiva de hadrons, e agora a novidade é que a gente vai introduzir também, né, o operador número de gluons com o momento K, e a gente, claro, vai tomar o valor esperado desse número de quarks e gluons, né, no estado final, como a função de onda do estado final, que a gente chamou de psi-out, né? Como é que a gente constrói os operadores número? De quarks a gente já mostrou como fazer, né? A gente então vai usar os operadores de criação e aniquilação de fermions, os B-chapéus, né? B Dagger e B, né? Então, que criam quarks com momento Q, cor J, spin beta, né? E a novidade é o operador número de gluons, né? Então, aqui a gente vai ter que introduzir os operadores de criação e aniquilação de gluons com momento K, né? Cor A e polarização, né? São bósons, né? Polarização lambda. Então, é essa maneira que a gente escreve os dois operadores números e vamos ensanduichar para obter o valor esperado do produto de operadores número, né? Lembrando que esses conjuntos de operadores criação e aniquilação, eles obedecem regras de comutação e anticomutação, né? No caso dos quarks, a gente já conhece o que ocorre, né? Quando a gente aplica o operador criação de quarks no vácuo, a gente vai criar um estado de quark, né, com momento K, cor I, spin alfa, né? O zerinho aqui quer dizer que a gente está usando os estados do Hamiltoniano livre, tá? Já vou discutir um pouquinho sobre isso. E claro, quando a gente opera o operador aniquilação sobre o vácuo, de quark sobre o vácuo, a gente obtém zero. Como a gente tem fermions, né, os operadores de criação e aniquilação de quarks obedecem regras de anticomutação, e a gente aprendeu como utilizar essa regra de anticomutação justamente para calcular, né, as operações sobre os estados finais, né? Aqui, perdão, aqui a gente tem a novidade, que são os operadores de criação de gluons, né? Então, quando a gente opera o operador Adegger, né, o operador de criação de gluons sobre o estado do vácuo, a gente vai ter um estado de gluon com momento K, cor C, polarização lambda. Obviamente, quando a gente aniquila o vácuo, a gente tem zero. Lembrando que no caso dos operadores de criação e aniquilação de gluons, como eles são bósons, esses operadores obedecem regras de comutação, né? Então a gente tem o comutador AA-Dagger, né? Proporcional às deltas de cor, delta de spin e a delta 3 de momento, né? Trimomento. Lembrando que aqui, né, a gente está escrevendo os operadores números em termos dos operadores criação e aniquilação na representação de momento. Em geral, é conveniente, quando a gente vai aplicar sobre as funções de onda, né,
ou pelos estados, né, é conveniente utilizar os operadores de criação e aniquilação na representação de coordenadas transversais, né? A gente já aprendeu como fazer isso, né? A gente toma então uma transformada de Fourier bidimensional para conectar então os operadores de criação e aniquilação no espaço de momento para o espaço de coordenadas transversais, certo? A mesma coisa aqui para os operadores de criação e aniquilação de glums, né? Ou seja, eu posso passar da representação de momento para representação de coordenada transversa, né? Se a gente abrir explicitamente, né, o valor esperado aqui do operador, do produto de operadores número, né, a seção de choque diferencial, claro, vai envolver 4 integrações, né, porque aqui eu tenho a amplitude Degger, né, o conjugado hermitiano da amplitude, né. E, claro, a gente tem as transformadas de Fourier, porque a gente vai utilizar os operadores criação e aniquilação na representação de momento transformada para a de coordenadas transversais, né? Isso vai ser aplicado sobre, as, as funções de onda do estado final, né? Só a anotação aqui nas transformadas, né? As coordenadas transversais dos quarks, né? Do quark é B e B'. Basicamente, a coordenada transversal do quark, a notação do Marquet é B. O linha é sempre quando eu tenho a coordenada transversal aparecendo na amplitude conjugada, né? Mas coordenadas transversais dos quarks, do quark, né? Tanto na amplitude quanto na amplitude conjugadas é denotada por B perp, B' perp. E as coordenadas transversais do glum, né? Ou dos glums, é x perp, né? X perp e x' perp, certo? Lembrando agora, os operadores de criação e aniquilação, tanto de quarks e de glums, já estão escritos via transformada na representação de coordenadas transversais, certo? Agora é que vem a coisa mais complicada aqui, que é o estado final. O estado final é complicado. Ele tem, na verdade, lá no Marquet, o estado final para ele envolve o quark, o glum e também o núcleo, né, o alvo, no estado final. Então, a escrita do estado out, no caso da produção de quark e glum no estado final, né, é um pouquinho mais complicada, né? De igual, a gente já sabe o que acontece do ponto de vista da aproximação iconal, né? Quando o quark e o glum interagem multiplamente com o alvo, o que acontece? Eles adquirem uma fase, e essa fase é escrita, né, descrita pelas linhas de Wilson, né? Só que, como a gente tem um fermion e um gluon, que é um bóson, né, na QCD, há essas linhas de Wilson que vão dar então a fase que esses quarks e esses gluons vão adquirir quando eles interagem multiplamente com o alvo, vão estar escritos nessas linhas de Wilson em representações diferentes. No caso da representação fundamental, que a gente já viu, né, a linha de Wilson vai estar escrita em termos da representação fundamental, porque os quarks são fermions que têm 3 cores, né, NC, né? Mas nos glums, as linhas de Wilson vão ter que ser escritas na representação adjunta, né? Porque a gente tem 8 glums, né? 8 configurações de cores de glum. Então, a representação para esses glums é representação adjunta. De qualquer forma, aqui eu estou escrevendo a forma geral das linhas de Wilson, ou seja, as fases que eles adquirem, tanto o quark quanto o glum, no múltiplo espalhamento, né? A linha de Wilson está sendo denotada por W, né? No caso dos quarks, é linha de Wilson na representação fundamental, F. Glum, linhas de Wilson na representação adjunta, como função das coordenadas transversais dessas partículas, né? Obviamente, a linha de Wilson depende da componente menos, né, do campo de cor de glums, né, dentro do alvo, a gente já viu isso, né? Aqui na definição da linha de Wilson correspondente, a gente tem um ordenamento no tempo do cone de luz. Então, o P maiúsculo, né, que está aqui na frente, significa que quando a gente for calcular essa exponencial,
no produto de operadores que aparecem na expansão em Taylor dessa exponencial, né? A gente vai fazer um ordenamento temporal no cone de luz, lembrando que o x mais é o tempo no cone de luz, né? Exponencial de G é o acoplamento, né, dos gluons do alvo com o quark e o gluon projétil. Integração sobre o tempo, né, do cone de luz, da componente menos, né, do campo de gluons do alvo, né, certo? E claro, a dependência na representação fundamental ou na adjunta vai vir aqui no gerador. O gerador de grupo que vai aparecer acompanhando a componente menos do campo de gluons é os geradores na representação da QCD, né? Os geradores da QCD na representação fundamental, no caso de quarks, e os geradores da QCD na representação adjunta, no caso dos gluons. Né? Nas linhas de Wilson a gente consegue calcular, certo? O estado final, o estado out, né? Ele vai ser obtido como a aplicação da matriz S sobre o estado inicial. Essa é a maneira que a gente chega no estado out. O estado out é a aplicação da matriz de espalhamento S sobre o estado inicial. Né? Então a gente vai precisar saber como é que é o estado inicial, né? E qual é que é o resultado da aplicação da matriz S sobre o estado inicial. Por exemplo, quando a gente aplica a matriz S, né, sobre os estados de quark, lembrando, aqui a gente está lidando com estados de quarks, gluons e do alvo. Então, o estado inicial ele vai ser representado por um produto direto, né, dos estados, dos autoestados para os quarks, para os gluons e para o alvo, né, os estados do alvo, por exemplo, o estado do núcleo. Né? Quando eu aplico, então, a matriz S sobre os estados de quarks, cuja coordenada transversa é B-perp, né? O que acontece quando a gente aplica a matriz S sobre os estados de quark, a gente já sabe o que acontece. Quando eu espalho, né, o meu quark no alvo, multiplamente com o alvo, o resultado sobre o estado do quark é ele adquirir, então, uma linha de Wilson, ou seja, uma fase, né? Uma fase, no caso do quark, a linha de Wilson na representação fundamental. Quando a gente aplica a matriz S, ou seja, o resultado do espalhamento, sobre os estados de gluons, cuja coordenada transversa é x, né, a gente tem como resultado do espalhamento sobre o estado de gluons a fase correspondente, que é a linha de Wilson para gluons, né, claro, na representação adjunta, porque gluons tem 8 geradores associados às configurações de cor de gluons. Né? E ainda falta, né, claro, o que acontece com o estado do alvo, como é representado o estado do alvo. Né? Eu estou representando aqui na notação do Marquet o estado T maiúsculo, né, que é do target, né, do alvo. Ele, o estado do alvo, é escrito basicamente em termos do estado do núcleo, né, do núcleo, e claro, como é que as configurações de cores, né, de cargas de cor estão distribuídas nesse núcleo, nesse alvo, né, que é a função de onda do color glass, certo? Então, só para lembrar, no estado inicial, que é o estado incidente, que basicamente é o quark inicial e o gluon e o alvo no estado inicial, ou seja, a função de onda do estado inicial é a função de onda do quark inicial, que tem momento P, cor I e spin alfa, e também isso é produto direto com o estado do alvo, né, que é o estado T, certo? O estado out, como eu comentei com vocês, é a aplicação da matriz S sobre o estado inicial. Então, para obter o estado out, eu vou ter que aplicar a matriz S sobre o estado inicial, que é simples, né, é o produto direto dos estados de quark e do alvo, e ainda lembrando qual é que é o resultado da operação da matriz S sobre os estados de quark e de gluons. A operação da matriz S é basicamente introduzir as linhas de Wilson, que são as fases que eles adquirem no múltiplo espalhamento. E aí, finalmente, a gente consegue construir, né, o estado final, o out, com esta receita aqui, né? Consegue mostrar, então, que o estado out, claro, vai ter informação sobre a configuração de cor do alvo, né? E, obviamente, vai ter também informação sobre os estados iniciais de quarks e de gluons e do alvo no estado inicial. Obviamente, aqui ainda
aparece a função φ, que eu mostrei na aula passada na expressão final. A função φ que aparece aqui no estado out, basicamente ele está relacionado com a probabilidade do quark no estado inicial flutuar no estado final, que é o quark e gluon no estado final. Aqui a gente consegue definir a função φ. A função φ depende basicamente das linhas de Wilson, de quarks e de gluons, né? O WF e o WA, certo? E, como eu estava comentando com vocês, a função de onda que descreve essa flutuação, né? Do quark incidente produzindo no estado final um quark e um gluon. Né? Só para lembrar como é que a gente obtém esta função aqui, mas só para lembrar, né? O estado out, se a gente comparar com o estado de quarks, como a gente fez no caso da produção inclusiva, é altamente complexo, né? Altamente complexo, porque aqui ele está definindo o estado out como aplicação da matriz S em 3 estados distintos, né? O estado de quarks, o estado de gluons e o estado do alvo, certo? E a resultante operação da matriz S sobre esses caras. É super complicado. O estado out aqui no caso, onde a gente tem 2 partículas produzidas no estado final no contexto do color glass. Aqui eu só quero comentar como é que é obtida essa função φ de lambda alfa beta, né? Aqui no estado out, ele aparece aqui explicitamente, né? A função φ lambda alfa beta basicamente é a transformada de Fourier para o estado de coordenadas transversais da função de onda da transição quark-gluon na representação de momento, certo? Como é que a gente obtém essa função de onda? Né? Essa função de onda ela vai aparecer quando a gente escreve o estado de quark na representação de interação, né, o estado de quark inicial, Pi alfa, usando teoria de perturbação do cone de luz, certo? Teoria de perturbação do cone de luz. A gente já fez uma disciplina muito focada na questão da teoria de perturbação no cone de luz. Eu só vou dar assim, as características principais de vantagem da teoria de perturbação no cone de luz. Uma das principais vantagens é que os estados, né, os autoestados do hamiltoniano livre são iguais em mais baixa ordem. Né? Em mais baixa ordem, os autoestados do hamiltoniano livre da tua teoria são iguais aos autoestados do hamiltoniano de interação. Em geral, esses 2 autoestados são distintos em mecânica quântica, né? O do hamiltoniano livre e o de interação. Aqui, na teoria de perturbação do cone de luz, em mais baixa ordem, esses 2 estados, né, o do hamiltoniano livre e de interação, eles são idênticos. Então, aqui a ideia é escrever na teoria de perturbação de cone de luz os estados de quarks incidentes na representação de interação, ou seja, os estados de interação. Eles são escritos em termos dos estados do hamiltoniano livre, essa é a notação do zerinho aqui na teoria de perturbação. Como vocês veem, em mais baixa ordem, a menos da normalização, os autoestados são idênticos, né? O de interação e o de livre, né? O do hamiltoniano livre. Se eu vou para a próxima ordem dominante, né? Ou seja, em ordem alfa S, se eu estou em QCD, ou seja, em ordem GS, né? Da constante de acoplamento, certo? A gente vai ter que introduzir o próximo estado de Fock associado ao quark Baire, né? Que é o estado quark mais gluon, né? Então aqui eu vou escrever o segundo termo na minha expansão do estado de interação em termos dos estados livres, né? Em primeira ordem, alfa S, a gente tem que escrever o estado de Fock na representação livre, de estados livres, né? Quark mais gluon. Quando a gente faz essa expansão do segundo estado de Fock, né, quem normaliza o estado livre é justamente a função de onda do estado de Fock quark gluon na representação de momento, certo? Aqui então eu vou ter uma função de onda na teoria de perturbação de cone de luz, representando então a flutuação do quark num estado quark mais gluon, primeiro estado de Fock relevante, né, depois do Baire, que depende, claro, dos momentos transversais.
do gluon e do quark no estado final, o P e o K. Né? Obviamente, eu posso fazer a transformada de Fourier dessa função de onda do espaço de momento para a função de onda no espaço de coordenadas transversais, que é o que a gente está utilizando. Né? A gente pode calcular em teoria de perturbação do cône de luz exatamente qual é que é a forma funcional, né, dessa função de onda. Basicamente, a gente vai ter que usar as regras de Feynman no cone de luz. Isso o Stanley Brodsky, né, tem um report enorme dos anos 90, né, onde ele deriva as regras de Feynman para a teoria de perturbação no cone de luz, que são um pouco diferentes das regras de Feynman covariante, né, que a gente utiliza usualmente nos cálculos. Né, mas a partir das regras de Feynman a gente consegue calcular explicitamente das regras de Feynman da QCD no cone de luz, na teoria de perturbação de cone de luz, a gente consegue calcular a função de onda no espaço de momento. Né? Aqui eu estou colocando a expressão explícita, né, em termos da polarização do gluon, dos gluons, né, no estado final, e dos seus momentos, né, o do quark e do gluon. Como a expressão é analítica e não é bem trivial, né, quando eu faço a transformada de Fourier dessa função de onda, né, da função de onda do estado quark-gluon para o espaço de coordenadas transversais, né, a gente consegue obter uma expressão analítica para a função de onda no espaço de coordenadas transversais, né, no espaço de coordenadas transversais, que eu estou colocando aqui explicitamente. Quando eu faço essa transformada de Fourier, aparece, né, funções de Bessel, né, modificadas, K0 e K1, cujos argumentos são a massa, né, a massa dos quarks, a fração de momento portada pelo gluon, né, do momento do quark original e, claro, o módulo da coordenada transversal dos gluons, né, certo? Obviamente você pode tomar o limite de massa zero e simplifica um pouco a função de onda. Então, a ideia, só para vocês entenderem o raciocínio, em algum momento aqui, quando eu for escrever o estado out, ele vai depender dos estados de quark e gluon na representação de interação, e esses estados de quarks e gluons na representação de interação podem ser escritos em termos dos estados de quarks e gluons na base livre, né, para o hamiltoniano livre, e quando a gente faz a expansão em mais baixa ordem, em nível alfa-S, em ordem alfa-S, necessariamente a gente vai ter que introduzir a função de onda da transição quark indo em quark mais gluon, que pode ser calculada diretamente no espaço de momento ou, fazendo a transformada de Fourier bidimensional, podemos escrever explicitamente a expressão da função de onda para essa flutuação no espaço de coordenadas transversais. Né? Obviamente, todo o trabalho é operar, né, os operadores de criação e aniquilação, no caso aqui, os operadores de aniquilação sobre o estado out. Aqui, claro, a gente vai ter que operar dois tipos de operadores, né? Os que aniquilam quarks e os que aniquilam gluons, usando as regras de comutação e anticomutação, como a gente fez no caso simples só de quarks, né? E a gente consegue fazer essa conta, né? Explicitamente, a aplicação dos operadores na aniquilação sobre o estado out vai depender explicitamente daquela função, né? Phi, né, de alfa lambda, né, o estado do alvo, né, está aqui explicitamente, e claro, conservação de energia e momento dos quarks no estado inicial e o quark gluon no estado final, certo? Obviamente aqui vocês conseguem já ver, né, quando a gente tomar a aplicação dos operadores criação e aniquilação sobre o BRA, né, o BRA out, necessariamente eu vou ter o resultado do valor esperado dos operadores números, eu vou obter explicitamente uma integração sobre os elementos de, de configuração de cor, né, do alvo, a função do cone de luz, né, a função de onda do cone de luz para o alvo ao quadrado, e claro, isso vai ser aplicado, né, essa integração vai ser aplicado sobre observáveis que dependem das configurações de cores.
No claro, os observáveis que vão entrar aqui, que a gente vai fazer média sobre configurações de cores, são os traços das linhas de Wilson, explicitamente. Obviamente, vocês conseguem ver que vai ter uma mistureba, né? Uma mistureba de... uma mistura na nossa expressão do valor esperado, uma mistura de linhas de Wilson na representação fundamental e linhas de Wilson na representação adjunta, devido a gente ter quarks e gluons no estado final, né? Uma coisa super importante, é um ponto principal do artigo do Marquet, né? É que ele consegue mostrar, através das chamadas identidades de Fiers, né? Você consegue entender algumas das propriedades dessas identidades. Uma delas é, aqui estou calculando, então, o produto dos elementos de matriz, né? Das linhas de Wilson na representação fundamental, o W Dagger. Lembrando que esse cara aqui vai ser tomado o traço desse produto, né? Ele pode ser escrito, né? Esse produto dos elementos de matriz W Dagger na representação fundamental. Eles podem ser escritos em termos da linha de Wilson correspondente na representação adjunta, certo? E, claro, mais o produto dos geradores, né, na representação adjunta ou na fundamental, que acompanha essa linha de Wilson na representação adjunta, certo? Ou seja, se a gente usar essas duas identidades aqui, a gente consegue mostrar que a linha de Wilson na representação adjunta pode ser escrita através do traço de um produto de linhas de Wilson na representação fundamental. Isso é um ponto super importante no trabalho do Marquet, onde ele vai substituir, toda vez que a gente tem linhas de Wilson na representação adjunta, elas vão ser escritas em termos dos traços de um produto de linhas de Wilson na representação fundamental, e no final das contas, a seção de choque ou a amplitude de espalhamento vai ser, no final, ser escrita só em termos das linhas de Wilson na representação fundamental. Então, o uso da identidade de Fiers nos dá uma relação entre linhas de Wilson no estado, na representação adjunta com linhas de Wilson na representação fundamental. Não só isso, né, ainda tem os geradores, né, na representação fundamental aparecendo aqui também. Mas isso é super importante. Prof, tu falou que vai ficar tudo misturado, a fundamental com a adjunta, e daí eu imagino que tu pega essa relação e tu elimine uma dessas duas para ficar, como eu posso dizer, se tu quer adjunta, aí tu vai usar essa equação para escrever na adjunta. Isso. A ideia toda é substituir todas as linhas de Wilson associadas aos gluons, né, que estão na representação adjunta, por linhas de Wilson fundamentais, que é a quarks, né? Se a gente trabalha só com linhas de Wilson, na representação fundamental, a gente ainda é capaz de escrever as expressões, né, em termos dos operadores de dipolo, por exemplo. Né? Porque os operadores de dipolo, né, ou as amplitudes de dipolo, elas são proporcionais ao traço do produto linha de Wilson, Dagger, linha de Wilson, para férmions, né, para quarks e para antiquarks. Né? Essa é a ideia. Essa relação deve diminuir um grau de liberdade. Exato. Ela vai simplificar, no final das contas, a expressão final da amplitude de espalhamento ou da seção de choque. Né? Aqui eu estou já incluindo tudo, né? Depois que a gente aplica todos aqueles operadores sobre o estado alt, mas o estado alt é super mais complicado. Tem os quarks, tem os estados de Bloom e ainda tem o alvo aparecendo ainda explicitamente. E aí, finalmente, a gente chega na expressão que caiu de paraquedas, que eu mostrei na aula passada, que é a seção de choque diferencial, né? Então, da interação quark-alvo, produzindo quark-Bloom mais x, né? Bom, as estruturas que aparecem agora a gente já consegue entender. Por que aparecem duas transformadas de Fourier? Bom, é para transformar eles advêm essas transformadas de Fourier que estão aqui quando eu escrevi os operadores criação e aniquilação de quarks e gluons da representação de momento para a representação de coordenadas transversais, B para quarks, X para gluons. As funções de onda, que descrevem, então, a flutuação quark
no estado quark mais gluon. Tá? Essas funções de onda aparecem aqui porque eu escrevi os estados de quarks e gluons na representação de interação em termos da representação livre, né, do hamiltoniano livre, usando teoria de perturbação do cone de luz. Quando eu vou para a próxima ordem, que é a ordem alfa S, que é a primeira ordem relevante em QCD, necessariamente eu vou ter que levar em consideração o estado quark mais gluon, o estado de Fock quark mais gluon, e o estado de Fock quark mais gluon é representado, é descrito pela função de onda do estado QG, né, que a gente acabou de mostrar ali. Né? E claro, toda a tralha que depende das linhas de Wilson estão escritas em termos desses correlatores das linhas de Wilson de múltiplos pontos. Né? Então aqui a gente vai ter correlatores das linhas de Wilson de 4 pontos, 3 pontos e 2 pontos. Eu já discuti na aula passada que quando o quark, né, quando o gluon é emitido depois da interação do quark com o alvo, esse último termo representa esse caso físico, né? Ou seja, só o quark no estado final interagiu multiplamente com o alvo, porque o gluon foi emitido só depois da múltipla interação. Lembrando que na interação ele adquire uma fase descrita pelas linhas de Wilson, né? O correlator das linhas de Wilson de 4 pontos, que é o primeiro termo aqui, né? Ela vem justamente daquele diagrama onde ambos, quark e gluon, interagem multiplamente com o alvo. Obviamente, nessa S4 tem que ter as linhas de Wilson, tanto na representação fundamental quanto na adjunta. Né? Ambos, quarks e gluons, interagem multiplamente com o alvo. E claro, a gente tem os diagramas de interferência, né? Os diagramas de interferência entre aqueles dois diagramas principais, né? Onde o gluon é emitido antes e depois da interação com o alvo, certo? Ele ainda introduz mais notações aqui, né? Z é a fração de momento longitudinal do quark incidente portado pelo gluon, e obviamente 1 menos Z é a fração de momento longitudinal do quark incidente portado pelo quark, né? No estado final. Lembrando que as coordenadas transversais do gluon é x e a coordenada transversal do quark é b, certo? Z1 menos Z é a notação da fração de momento portada do quark inicial pelo gluon Z pelo quark 1 menos Z. Como eu comentei na aula passada, mostrei explicitamente na aula passada, os correlatores, né, de linha de Wilson de múltiplos pontos, 4, 3, 2, são escritos então como média sobre configurações de cores, né, de traços das linhas de Wilson para quarks, né, e também produtos das linhas de Wilson na representação adjunta, que tem a ver com os gluons, né. Então, só para comparar com a minha anotação de hoje com a anotação da aula passada, os Vs, né, que a gente está mostrando aqui nos traços, basicamente são as linhas de Wilson na representação fundamental, e os Us, nessas expressões aqui, são justamente as linhas de Wilson na representação adjunta. Né? Ter o traço ou não tem a ver como é que isso aqui aparece lá na estrutura do valor esperado dos operadores número quark-gluon, né? Certo? E, claro, a função de onda descrevendo o estado quark G, o estado de Fock quark G. Né? Bom, vocês vejam que a expressão da seção de choque é bem complicada. A gente, para obter hadrons no estado final, a gente ainda tem que aplicar, convoluir isso, essa expressão aqui, com as funções de fragmentação, né? Do quark produzindo um alvo, um determinado hadron, e o gluon hadronizando em um determinado alvo. Por exemplo, pions, né? Pion nêutrons é o caso. Então, por exemplo, no Color Glass eu consigo calcular explicitamente a produção, né, hadrônica de pions no estado final, e eu posso analisar qual é que é a correlação, né, de ângulo azimutal entre esses pions produzidos. Né? Antes de passar pelo espalhamento duplo partônico, só para
para falar um pouquinho sobre a fenomenologia, né? Vou só mostrar aqui. Eu só quero mostrar um pouco da fenomenologia do cálculo para valer, né? Dessa expressão que eu mostrei hoje na aula passada, né? Aqui eu estou mostrando o artigo original do Marquet, onde essas expressões são derivadas pela primeira vez, né? Esse artigo de 2007 do Marquet é sobre produção de jatos inclusiva, né? Frontal, né? E as correlações azimutais, né? Em PA, certo? Então, necessariamente, aquele nem tava interessado na hadronização. Ele só queria mesmo calcular a produção de jato de quarks e gluons e ver a correlação azimutal entre esses jatos de quarks e gluons, né? Ele nem tava conversando ainda, analisando a questão da hadronização, né? Na produção de dipions, né? Mas, basicamente, o que ele está construindo aqui, ele construiu no artigo original, né? É justamente normalizada, né, a distribuição de ângulo azimutal entre os jatos, né, entre o quark e o gluon, né? O delta phi, né, que é a correlação de ângulo azimutal, a diferença de ângulo azimutal, né? É a diferença do ângulo azimutal para o quark e para o gluon, por exemplo, 1 e 2. Né? Ele consegue calcular explicitamente essa seção de choque, basicamente usando a expressão ali da produção de quark e gluon no estado final, já aberto em termos dos momentos transversais, do quark e do gluon, as suas rapidezes, né? E, claro, a diferença de ângulo azimutal entre um quark e um gluon, certo? Ele faz alguns cálculos aqui, né? Aqui para PT intermediário do quark e do gluon, e rapidez frontal, né? Sempre rapidez frontal. Ele consegue mostrar, por exemplo, que para Rick, quando ele diminui o momento transversal, né, de uma das partículas, por exemplo, o gluon, você tem o desaparecimento do pico, né, do back-to-back. Né? Então, a gente sabe, se não acontece nada na minha interação, essas duas partículas, né, o quark e gluon, necessariamente são produzidas back-to-back. Isso aqui nos dá um pico na distribuição em rapidez e momento transversal em termos de delta phi, né? Justamente em π, né? 180 graus de saída. Mas ele consegue mostrar que quando a gente vai diminuindo, né, o PT, né, o PT de uma das partículas, a gente tem supressão, né, do pico. Né? Isso é a supressão do pico lateral, que a gente chama, né? Suppression of a side peak na distribuição lá no Rick, que foi muito famoso na expressão. Isso é a primeira fenomenologia que foi feita pelo próprio Marquet, usando aquela expressão que eu acabei de mostrar. Obviamente, depois andou esse assunto, né? Você vai fazer, claro, fenomenologia mais sofisticada, né? Bom, o que ele usou aqui, o Marquet, em primeiro momento? Obviamente, ele usou, para calcular os correlatores, né? Ele usou o modelo MV, né? O modelo mais simples para calcular a média sobre configurações de cor. Então, ele calculou explicitamente, em termos do modelo MV, a média sobre configurações de cor e foi capaz de construir a distribuição. Né? Lembrando que no modelo MV, a escala de saturação não depende da rapidez, né? Então, ele tem que construir quanto é que é a rapidez inicial, a escala de saturação inicial e assim por diante. Certo? Esse trabalho é de 2007, né? 2007. E dá para trocar o MV pelas soluções da de Milwaukee. Tem trabalhos posteriores nesse aqui, sentido. Ó, certo? Posteriormente, eu acho que é 2016, por aqui, tem um artigo do próprio Marquet e outros, né? Onde aí sim eles vão focar na produção de diádrons, né? As correlações azimutais entre diádrons, em colisões PA e DA, né? Mas aí eles vão já utilizar a solução da BK com constante acoplamento Honey, né? Essa RCBK, né? Evolução. Claro, agora eles já vão introduzir a evolução na rapidez, né? Dependência na rapidez, no cálculo desses observáveis, né? Certo? Eu vou tentar só aumentar aqui, só para vocês conseguirem, acho que dá para enxergar a expressão da seção de choque. Aqui eles já estão colocando também as funções de fragmentação. Aqui eles estão calculando a correlação azimutal para dipions, né? Aqui na energia de Rick, né?
São dados do STAR, que eu até mostrei na aula passada, né? E a expressão teórica, né? A expressão teórica usando na evolução em rapidez a RCBK, certo? Então aqui eles mostram qual é que é o resultado sem um alvo nuclear e com um alvo nuclear. Dá para entender aqui claramente quando a gente introduz alvos nucleares, né? A gente tem a supressão, né, do pico em pi, né, em 180 graus, que seria o back-to-back dos caras que estão saindo, os dois pions, saindo com pi de ângulo azimutal entre eles, né? Diferença de ângulo azimutal entre eles. Isso acho que é 2016. Esses artigos que eu estou mostrando aqui, esses resultados estão lá no Moodle, o link para os artigos. Aqui é um outro artigo, eu acho que é 2018, tá? Da Ana Stasto, certo? E outros colaboradores. Aqui também eles calculam diádrons, correlações angulares, né? No caso frontal, né? Vocês conseguem ver aqui, eles estão analisando colisão próton-próton. Aqui eu coloquei só para dados do RIC ainda, Star Collaboration, né? Mas também tem predições para o LHC, né? Tanto no caso do próton-próton, quanto no caso da Altério-Ouro, né? Inclusive, eles comparam, no caso da Altério-Ouro, eles comparam o que acontece quando a gente vai de colisões periferais para colisões mais centrais. Ou seja, o yield, né, em termos da correlação de ângulo azimutal, o delta phi, né, dentro desse contexto, né, do color glass, como eu comentei, né, certo? Nesse artigo, eles introduzem algo a mais, que é ressoma de pequenos momentos transversais. Então, eles vão sofisticando o cálculo, né? Aqui, nessa análise da Ana Stasto, basicamente, eles estão fazendo correções na conta original do Marquet, original, e esse que eu acabei de mostrar, corrigindo como é que são os efeitos de pequeno momento transversal. Ou seja, introduzindo fatores de correção de Sudakov, né? Associado a ressoma dos gluons com momento transversal muito pequenininho, né? Que são os fatores de Sudakov. Então, é uma sofisticação a mais na fenomenologia. E aqui é um resultado do Marquet, acho que é uma Kark Mather, né, de 2018, né? Onde eles fazem a mesma conta que eles fizeram para RIC, mas agora eles estão analisando, comparando, né, a predição com dados do LHCb, então já é da energia do LHC, a conta no Color Glass, né, tanto em PP quanto em próton chumbo, né? Obviamente, usando o RCBK como a amplitude de dipolo que vai ser utilizada, né? E vai ter uma dependência em rapidez, né? Explicitamente, consegue ver qual é que é. Sempre é o efeito, né, da introdução de um alvo nuclear a supressão do pico, né, em delta phi igual a pi, certo? Ou seja, eu deixo de ter preferencialmente saídas desses espions ou desses diádrons em configurações back-to-back, certo? Então, basicamente, isso é a fenomenologia. Isso é só para mostrar o que está acontecendo. Eu coloquei lá os artigos, né? E eles são obtidos, obviamente, a partir dessa expressão chave, né, derivada pelo Marquet no ano 2007, né? Vejam bem que toda a problemática da fenomenologia é calcular os traços das linhas de Wilson na representação fundamental, certo? Como eu comentei com vocês, com as identidades de Fiers, esses correlatores que dependem das linhas de Wilson na representação fundamental, elas podem ser escritas, né, em termos das linhas de Wilson na representação, ou seja, as adjuntas podem ser reescritas na representação fundamental. Então, toda a problemática aqui é calcular, então, a média sobre configurações de cores, de traços, de linhas de Wilson na representação fundamental, certo? Aí você pode fazer modelos mais simplificados para essa média, por exemplo, modelo MV, ou você pode introduzir cálculos mais sofisticados nessa média, onde a função peso, por exemplo, obedece
a equação de Milwaukee, né? A equação de evolução com flutuações, né? Com correção na rapidez. Mas, em geral, os primeiros resultados fenomenológicos sempre usam o modelo MV para fazer o cálculo da média sobre configurações de cor. Aí, só para encerrar, como o Edgar está aqui, dentro dessa expressão geral, né? Dentro dessa expressão geral, isso eu quero conversar com vocês em detalhe na aula que vem, certo? Só me permitam fazer uma continha simples aqui com vocês. Dentro dessas possibilidades, né, da emissão de um GLUM pelo quark inicial, né, dentro de todas as possibilidades, a gente pode ter qualquer momento transversal desses caras, né, obedecendo conservação de energia e momento, né, mas tem um certo limite, tá, quando o momento transversal do GLUM emitido pelo quark no estado final for bem pequenininho, tá, então quando o momento transversal do GLUM é muito, muito, muito pequeno, tá, a gente pode mostrar que a flutuação quark-GLUM existe muito, 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 muito anteriormente à interação com o alvo, certo? Para quem estuda esse tipo de fenômeno, quando a gente tem um quark e um GLUM existindo, né, muito antes da interação com o alvo, isso no formalismo colinear ou modelos efetivos, né, é justamente o duplo espalhamento partônico, né, o DPS, né, Double Scattering Processes, né, quando você tem o duplo espalhamento, onde você tem então o espalhamento de dois partons, né, advindo de projéteis, né, pode ser de projéteis distintos ou do mesmo hadron projétil, né. Dentro dessa conta, né, ou seja, dentro dessa expressão da seção de choque diferencial no color glass, tem um limite dentro dessa expressão, que é o limite de pequeno momento transversal do GLUM produzido no estado final, em que ele vai corresponder, né, vai corresponder a uma parte do DPS, da seção de choque DPS. Então, num certo sentido, no color glass, a gente consegue calcular explicitamente a seção de choque DPS, certo? Então, isso eu vou fazer na aula que vem. Obviamente, eu acho que o Edgar já fez essas contas usando o formalismo colinear. Não sei, não tem detalhe, né, Edgar? Trabalhasse com DPS, né? Eu trabalhei sim, professor. Eu fiz algumas contas, sim. Mas no formalismo colinear, né? Usual. Colinear usual, sim. Sim, sim. Aqui no Color Glass, a expressão geral do Marquet, no limite de pequeno momento transversal do GLUM emitido, a gente vai obter exatamente a configuração de DPS. Ou seja, o quark e o GLUM foram produzindo muito antes do alvo, certo? Muito antes da interação com o alvo. Isso é o DPS dentro dessa representação no Color Glass. Então aqui só para encerrar a aula, eu só vou mostrar para vocês que quando o GLUM emitido é muito pequenininho, o momento transversal dele, o tempo da flutuação quark-GLUM é enorme. Na verdade, tende a infinito, né? Quanto menor o momento transversal desse GLUM, maior fica o tempo de vida da flutuação quark-GLUM. Eu posso imaginar que eles vão se espalhar independentemente com o alvo. Então, espalhamento independente de dois partons é o DPS, lá no formalismo colinear. Tá? Como é que eu vou mostrar que o tempo de vida da flutuação quark-GLUM é enorme, né? É bastante grande, no limite de pequeno momento transversal? Bom, eu vou calcular tempo de vida de uma flutuação usando o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Tempo de vida é inversamente proporcional à incerteza na medida da energia, certo? Ou seja, a incerteza na medida da energia a gente pode calcular explicitamente, né? Lembrando que eu quero analisar a flutuação do quark indo no estado quark mais GLUM, né? Então, a diferença de energia basicamente é a soma da energia do estado quark-GLUM, que é a minha flutuação, né? Menos a energia do quark incidente. Aqui eu estou usando notação de componente zero de quadrimomento para representar a energia do quark e do GLUM no estado final,
e do quark no estado inicial. Lembrando que a gente já considerou que o momento transversal do quark no estado inicial é zero, né? Não tem momento transversal, quark incidente, e significa que os momentos transversais do quark e do gluon no estado final não são independentes, né? Eles são correlacionados. Está claro, né, por conservação de momento, de trimomento, né, que o quadrado do momento transversal do quark no estado final é exatamente igual ao quadrado do momento transversal do gluon no estado final. Tá? Então, a gente pode calcular explicitamente o ΔE em termos das coordenadas de cone de luz, ou das componentes de cone de luz dos quadrimomentos dos quarks e dos gluons. Tá? Só para vocês lembrarem ou verem pela primeira vez, né? Aqui na representação de Kogu-Soper, né, para as variáveis de cone de luz, né, onde a componente mais e menos está definida como 1 sobre raiz de 2, componente 0 mais ou menos componente 3. Manipulação dessa definição do mais menos em termos do 0,3, a gente consegue escrever a energia e a componente 3 do momento longitudinal, PZ, né, em termos da componente mais e menos das variáveis de cone de luz. Então aqui eu posso reescrever, claro, as componentes zero dos quadrimomentos desses quarks e gluons no estado final e no estado inicial, em termos das variáveis de cone de luz. Né? O zero é a soma mais menos, né? Ou seja, componente mais e menos do cone de luz. Ou seja, o P, o momento do quark no estado final, a energia dele, componente zero, é escrito como a soma, né? A menos do raiz de 2 sobre 2. A soma das componentes mais menos, no cone de luz para o quadrimomento desse cara, a mesma coisa para o gluon, a mesma coisa para o quark no estado inicial. Lembrando que os momentos longitudinais, que são as componentes mais desses caras, são proporcionais, né? Proporcionais, 1 menos Z e Z do quadrimomento, ou momento longitudinal, do quark no estado inicial. Lembrando que PQ+, é o momento longitudinal do quark no estado inicial. Ou seja, o quark no estado final e o gluon no estado inicial, no estado final, perdão, podem ser escritos, né, em termos do momento longitudinal do quark no estado inicial. 1 menos Z para quark, Z para gluon, certo? E claro, as componentes menos, a gente escreve em termos da componente mais usando a condição de camada de massa, né? Componente menos é inversamente proporcional à componente mais, e o numerador aqui é o quadrado da massa transversal da partícula em questão. Então, eu consigo reescrever a componente menos do quadrimomento do quark e do gluon no estado final, em termos das componentes mais dele e dos seus momentos transversais. Aqui eu já estou assumindo massless, né? Estou considerando já o quark e o gluon no limite sem massa, né? E a massa transversa, então, basicamente é só o momento transversal deles, né? Certo? Aqui também, quark no estado inicial, também escrito em termos da componente mais, certo? Lembrando que o quark no estado inicial não tem momento transversal, então esse termo é nulo. Vejam bem que todas as componentes proporcionais a PQ+, se cancelam, né? Se cancelam identicamente aqui. Este e este cara se cancela. E sobra, no final das contas, o ΔE, basicamente, vai ser escrito, né? Vai ser escrito em termos do momento transversal, né? Do momento transversal do gluon, tá? Que é o K-perp, né? Momento transversal do gluon. Tá? Eu consigo, fazendo a continha até o final, consigo mostrar que o ΔE basicamente é proporcional ao momento transversal do gluon dividido por Z1 menos Z, momento longitudinal, multiplicado pelo momento longitudinal do quark no estado inicial, certo? Lembrando que o tempo de vida da flutuação quark-gluon é inversamente proporcional ao ΔE. Então, consigo mostrar que o tempo de vida da flutuação quark indo em quark mais gluon, certo? É inversamente proporcional ao momento transversal do gluon emitido pelo quark no estado inicial. Significa que quando os gluons são emitidos com muito pequeno momento transversal, dentro do contexto do color glass, pequeno momento transversal são momentos transversais muito menores que a escala de saturação nuclear, no caso, né?
Esse é o sentido do pequeno momento transversal. Momentos muito menores muito menores que a escala de saturação em questão. Dá para ver, então, que a flutuação o tempo de vida da flutuação é enorme no limite, num certo limite, onde o momento transversal do Bloom é muito pequeno. Isso significa que, do ponto de vista do alvo, né, o quark e o Bloom, né, da flutuação vão se espalhar independentemente com o alvo, certo? Isso significa double scattering, né? Duplo espalhamento partônico. Claro, descrito dentro do contexto do Color Glass. Então, só para finalizar a aula, dentro da expressão do cálculo de partons no estado final, no contexto do Color Glass, está embutido dentro de um certo limite, que é o limite DPS, né? O duplo espalhamento partônico. Ele já está lá incluído dentro da expressão da seção de choque. Certo? Ele é um limite cinemático específico lá na expressão da seção de choque diferencial no Color Glass Condensate. Certo? Na aula que vem eu vou mostrar explicitamente que essa contribuição DPS ela é divergente de infravermelho. Ela tem que ser regularizada. Eu vou mostrar explicitamente que nesse limite a gente tem uma divergência que tem que ser regularizada. Então, em geral, nas contas que eu mostrei ali na fenomenologia, né, eles subtraem da expressão completa justamente a contribuição do DPS. Então, naquelas fenomenologias que eu acabei de mostrar ali, já está subtraído, né, a contribuição DPS, que é divergente, que tem que ser regularizada, certo? Mas é só para resumir que o duplo espalhamento partônico já está incluído no Color Glass na expressão geral como um limite cinemático específico que é glums sendo emitidos com momento transversal muitíssimo pequeno, certo? Aí eu acho que encerro aqui na aula que vem, a gente volta em detalhes na próxima aula, o DPS, como é que fica o cálculo daqueles correlatores, né? Abrir explicitamente como é que é o cálculo desses correlatores de múltiplos pontos, né? Explicitamente, né? E entender como é que a gente chega na expressão fenomenológica, né, para ser calculadas, né, numericamente, né? Como é que a gente calcula explicitamente todos esses correlatores. Na verdade, a novidade são os correlatores de linha de Wilson de 3 pontos e de 4 pontos. Essa é a novidade, né? O de dipolos a gente já conhece, né? O de 2 pontos a gente já conhece. Certo, pessoal? Então, encerro por aí hoje. Fico à disposição de vocês. E aí, claro, desculpa a questão do microfone. E aí voltamos nessa questão do double scattering na aula que vem e discutir um pouquinho mais em detalhes, né?